Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Laércio Carneiro, perito criminal, professor de Medicina Legal, Criminalística e Criminologia. O assunto do nosso vídeo de hoje são os assuntos mais comumente cobrados nas provas de Medicina Legal, a exemplo do edital agora que saiu para delegado de polícia do Pará e para papiloscopista em que veio esse conteúdo, tá? E a gente vai apresentar para vocês os conteúdos mais prováveis de caírem nessas provas e que mais comumente, historicamente, cai nas outras, tá? Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, assista nossos vídeos, tá? E ative as notificações para você ter acesso às novidades que a gente publica aí periodicamente, tá bom? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje, como eu já mencionei para vocês, né, sobre o concurso de delegado e de papiloscopista da Polícia Civil do Pará, que trouxe aí as disciplinas de medicina legal, né? A gente ficou um tempo parado aí sem produzir vídeos para vocês, mas é porque a produção por fora a gente tá com a demanda muito grande de serviço nas outras áreas, né, na perícia, a parte de aulas também, lá no Gran Cursos Online, como vocês sabem, né, eu sou professor lá e a gente está numa produção forte lá, com volume de trabalho semanal muito alto, e aí não estava dando tempo de produzir os vídeos para vocês, mas a gente está voltando aí, tá bom? Então, pessoal, as novidades boas que nós tivemos aí agora, né, em novembro, foram grandes editais da Polícia Civil e da Polícia Militar do Pará, né? São dois grandes editais que totalizam, somando-se todas as vagas aí, dá milhares de vagas, né? Só a Polícia Civil trouxe mais de 1.000 vagas, se eu não me engano, 265 vagas para delegado, por exemplo, e 65 vagas para papiloscopista. São editais que são provas que vão cobrar um conhecimento razoavelmente profundo do candidato da parte de medicina legal. E aí a gente vai apresentar aqui para vocês, atendendo a pedidos dos nossos alunos, do nosso público, né, os temas mais prováveis de serem cobrados aí na parte de medicina legal, tá? Lembrando que o edital veio com grande quantidade de vagas para outros cargos também, a exemplo de investigador e escrivão, tá, gente? Sem falar lá os cargos de praça da Polícia Militar e os cargos de oficial, tá? Gente, na parte de medicina legal, tanto para delegado como para papiloscopista, né, o profissional que trabalha com a parte de identificação humana dentro da Polícia Civil. Simplesmente, gente, veio praticamente a medicina legal toda, tá? Para esses dois cargos, embora a especialidade não seja médico, não seja perito criminal, veio praticamente a medicina legal toda, tá? Os editais de papiloscopista e delegado são muito semelhantes e a gente espera que a divisão, a proporção de questões seja semelhante também, com exceção do tópico documentos médico-legais, que veio no edital de delegado e não apareceu na parte de medicina legal para papiloscopista, mas de modo geral a maioria dos tópicos são semelhantes, tá? E aí a gente vai falar aqui os tópicos mais importantes que comumente caem na prova da banca AOCP, né, que é quem vai elaborar a prova da Polícia Civil do Pará, e também são os assuntos mais cobrados na parte de medicina legal das outras bancas, tá? Gente, o primeiro assunto mais cobrado em medicina legal, simplesmente porque esses assuntos são o dia a dia do trabalho do profissional de polícia judiciária, do profissional que trabalha ali numa delegacia, no Instituto de Identificação, no Instituto de Medicina Legal ou no Instituto de Criminalística, tá? O primeiro assunto mais cobrado nas provas e que muito possivelmente será explorado na prova de vocês também, é a parte de traumatologia forense. O que é a traumatologia forense, gente? É o tópico da medicina legal que estuda as lesões, as feridas e os respectivos instrumentos que as produzem, tá?
Porque isso é importante demais para o profissional de investigação, seja qual for o cargo, a função que ele ocupe, tá? E na parte de traumatologia forense, o que que você deve enfatizar? Em primeiro lugar, as características das lesões, das feridas produzidas por projéteis de arma de fogo. Por quê? Esse é o dia a dia das mortes violentas no Brasil. A maior parte das mortes violentas que acontecem diariamente aí no Brasil são com armas de fogo, tá? Então você precisa saber as características dos orifícios de entrada dos projéteis de arma de fogo no corpo da vítima, as características dos orifícios de saída, tá? Em breve nós vamos gravar vídeos sobre esses assuntos aqui também, tá? Você precisa diferenciar um tiro à distância de um tiro a curta distância, de um tiro de encosto, tá? Você precisa saber diferenciar efeitos primários e efeitos secundários dos tiros de arma de fogo, tá? Então, além das lesões por arma de fogo, você precisa saber também as características típicas das lesões produzidas por instrumentos pérfuro-cortantes, a exemplo das facas, tá? Porque é um dos meios também mais utilizados no Brasil para causar as mortes violentas, tá? O uso de armas brancas, como por exemplo as facas. Então você precisa saber as características das feridas produzidas por esses instrumentos e como que esse instrumento é operado na hora de produzir as lesões, tá? Então aí as mortes violentas, né, os assassinatos e as causas de as asfixias, que são as principais causas de suicídios no Brasil, por exemplo, o enforcamento. As asfixias também são muito comuns nas provas de medicina legal, na parte de traumatologia. Por quê? O enforcamento é muito comum no dia a dia do delegado, do profissional de polícia judiciária, do perito criminal, do médico legista, tá? Você precisa saber diferenciar o enforcamento de um estrangulamento, por exemplo, os sinais gerais de asfixia em um cadáver, tá? Então são tópicos importantes que você precisa dominar, tá bom? O segundo tópico, o capítulo mais importante da medicina legal que você precisa dominar também, a parte de tanatologia forense. É o capítulo da medicina legal que estuda o conceito de morte, as repercussões jurídicas das mortes e a classificação das mortes, tá? Então você precisa, e também os fenômenos cadavéricos. Você precisa saber diferenciar. Você precisa conhecer os tipos de morte, por exemplo, morte violenta, morte natural, morte acidental, morte suspeita, tá? Isso daí você precisa saber diferenciar. Você precisa saber os destinos dos cadáveres, tá? Quando que um cadáver vai para o IML, quando que um cadáver vai para o serviço de verificação de óbito. O que é o IML, o que é o serviço de verificação de óbito. Você precisa saber quando que a necrópsia é obrigatória, isso também está na parte de tanatologia forense, e quando que ela é facultativa. A exumação, você precisa saber o que é a exumação e qual a finalidade da exumação. Isso a banca OCP gosta muito. Aliás, gente, sobre necrópsia, tem um vídeo aqui no nosso canal muito bacana sobre necrópsia, tá? Que a gente faz essas diferenciações dos tipos de necrópsia e o destino do cadáver, para onde ele vai, a depender do tipo de morte, tá? Então assista esse vídeo aí. Além das classificações das mortes, de necrópsia, de exumação, você precisa também conhecer os fenômenos cadavéricos, o que acontece com a vítima quando ela morre, quando o corpo deixa de ter vida, passa a ser um cadáver, né? Quais transformações, quais sinais passam a ocorrer a partir dali, como aparece a rigidez, como ocorre o resfriamento, quando que aparecem os livores, quando que aparece a mancha verde abdominal, o que que isso significa, tá? Quando que ocorre a decomposição, a esqueletização, por exemplo, tá? Então isso tudo na parte de tanatologia, isso cai bastante. A banca OCP gosta muito do conceito de necrópsia e do conceito de exumação, tá? Então isso é na parte de tanatologia.
Outro assunto muito importante que você tem de ver é a parte do Código de Processo Penal que trata das perícias e dos peritos, tá? Nós temos os artigos já bem consagrados, anote aí que você precisa de ver, tá? O artigo 6º que trata das responsabilidades em relação ao local de crime, tá? O artigo 7º que trata de reprodução simulada ou reconstituição, o artigo 11º do Código de Processo Penal que trata das responsabilidades dos objetos e das evidências no local do crime ali, quando que é responsabilidade da perícia, quando que é responsabilidade do delegado, os momentos em que esses objetos devem acompanhar o inquérito e o processo, isso você tem de saber, tá? Outros artigos muito importantes, os artigos 158 a 184 do Código de Processo Penal, que trata das perícias e dos peritos, das responsabilidades de cada um, tá? Os tipos de perícia, isso daí você tem de dominar, já são assuntos antigos no Código de Processo Penal. E tem um assunto novo agora no Código de Processo Penal trazido com o pacote anticrime, que é a cadeia de custódia, que tem um vídeo aqui no nosso canal sobre isso também, muito esclarecedor, muito explicativo. Isso daí eu aposto com você como vai cair, tá? Cadeia de custódia, o que é, como funciona, para que serve? Você tem de assistir o nosso outro videozinho, é 10, 15 minutos, um vídeo rápido, que vai fazer com que você ganhe todas as questões de cadeia de custódia nas provas de agora em diante. A cadeia de custódia veio nos artigos 158A a 158F do Código de Processo Penal. Isso daí você tem de ver. Então nós já vimos, ó, traumatologia, tanatologia, perícias e peritos, tá? Outro assunto que a banca AOCP gosta muito e as outras bancas gostam muito também, a parte de antropologia forense ou identificação humana. Nós vamos gravar um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, tá? A antropologia forense cuida da identificação de pessoas vivas e mortas, tá? Ela lança mão de técnicas de identificação de pessoas, tanto as identificações, as técnicas de identificação por impressão digital, como as técnicas de identificação médico-legais. A exemplo, identificação pelas características do esqueleto, estudo do crânio, estudo dos ossos longos, tá? Identificação pelas características odontolegais, identificação por técnicas de DNA. Isso daí é outro assunto que as bancas têm gostado muito, tá? Gente, voltando na parte de... nós vamos falar disso ainda. Os documentos médico-legais caem muito para delegado, mas para papiloscopista não vai vir, tá? Finalizando a parte de antropologia forense. Isso daí é o quarto assunto mais importante que você deve dar relevo a ele na hora dos seus estudos, tá? Deve dar importância. Outro assunto muito importante, gente, sexologia forense. E o que você deve valorizar nessa parte? A sexologia forense é a parte da medicina legal que estuda o comportamento sexual desviante, né? Toda vez que ele tiver uma repercussão na prática de crimes, uma repercussão penal ou civil também, tá? Então, na sexologia forense você deve estudar as parafilias, que são os distúrbios comportamentais de sexo no que diz respeito à quantidade e à qualidade, tá? Então, aquelas doenças relacionadas ao comportamento sexual, por exemplo, a pedofilia, para a medicina legal é tratada como uma doença. É um indivíduo que tem atração sexual por crianças e adolescentes, tá? A necrofilia é uma doença para a medicina legal, é um indivíduo que tem atração sexual por pessoas mortas, tá? A zoofilia é o indivíduo que tem desejo sexual por animais, ou zoofilia ou bestialismo. Gente, essas parafilias, o professor Higino, os autores de medicina legal listam dezenas delas. O professor Higino, por exemplo, lista mais de 60, tá? Você tem de saber as principais ali, as que as bancas cobram com mais frequência, as mais comuns, tá? Então, na parte de sexologia forense, você tem que saber disso. Você tem que fazer o estudo do ímen também, a importância do ímen para os exames de violência sexual, tá? Na mulher, principalmente, né? O estudo do ímen na mulher.
O que significa o rompimento do ímen, quais posições ele pode ser rompido quando do ato sexual, as circunstâncias em que ele não se rompe, tá? Os tipos de testes que são feitos para verificar se a mulher engravidou ou não, em decorrência, por exemplo, de uma prática sexual criminosa, tá? Isso daí você tem de ver. E outra coisa que está na parte de sexologia também, aborto e infanticídio. A banca gosta de saber qual a diferença de aborto para infanticídio, quais as hipóteses permitidas e quais as hipóteses proibidas de aborto, tá? Infanticídio, a banca geralmente quer saber o conceito, tá? O que é necessário para que ocorra um infanticídio, que nada mais é que o conceito do Código Penal, né? Quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto sob influência do estado puerperal. Sexologia forense é isso, tá? Outro assunto frequentemente cobrado pelas bancas é a parte de documentos médico-legais, conforme eu já falei. Isso daí cai mais para delegado, médico legista. Para papiloscopista não veio previsto no edital, papiloscopista do Pará, tá? Geralmente cai mais para delegado e médico legista, que são os profissionais que mais lidam ali com os documentos médicos legais, tá? Que é toda a parte de documentação médica, por exemplo, quando a autoridade policial encaminha uma vítima para o IML, né? Quais os possíveis documentos que serão expedidos dali a partir daquele exame. E aí eu quero que os documentos médicos legais são vários, mas qual que você deve dar importância? Ao relatório, né? Relatório médico legal, que se subdivide em laudo e auto. Isso daí você precisa saber a diferença. Que relatório é gênero e laudo e auto são espécies. E qual é a diferença de cada um deles, tá? No futuro nós podemos gravar vídeos sobre esse assunto aqui. Tá? E eu preciso que você saiba também o conceito de parecer médico legal. Qual a diferença do parecer para o auto? Quando que se usa o parecer, quando que se usa o auto, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, esses são os assuntos mais prováveis, né? Que eu mencionei para vocês. Só revisando, eu fiz um apontamento aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? O edital saiu agora em novembro, né? A sua prova será em março, então você tem bastante tempo para estudar. Embora o tempo seja longo, o conteúdo também é longo, tá? Então você tem de aproveitar. Para quem não sabe, eu sou professor do Gran Cursos Online, o maior preparatório para concursos públicos do Brasil. Lá nós temos toda a disciplina de medicina legal completa. Nós temos videoaulas, PDFs do nosso banco de questões que trata de todos esses assuntos, tá? Se você puder, aproveite agora a Black Friday e adquira um dos nossos pacotes para você ter acesso a todos esses assuntos, tá? De forma resumida, de forma ilustrada, da forma mais completa possível, porque eu uso os principais autores. Revisando, então, é traumatologia forense, tá? Tanatologia forense, perícias e peritos, os artigos que eu mencionei, tá? Antropologia forense, beleza? Sexologia forense e documentos médicos legais. Esses são os assuntos mais importantes que você tem de estudar para sua prova de delegado da Polícia Civil do Pará, para sua prova de papiloscopista da Polícia Civil do Pará e para a maioria das outras provas dos outros editais que são lançados aí Brasil afora. Saindo os outros editais, a gente vai discutir os outros havendo necessidade, tá? E aí você veja os vídeos que a gente mencionou aqui do canal, principalmente o vídeo sobre necrópsia, o vídeo sobre cadeia de custódia. Nós temos uns vídeos bacanas também sobre o concurso do ITEP-RN, que está prestes a sair, o Instituto Técnico de Perícia do Rio Grande do Norte, que está previsto para sair agora nesse mês ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos, até a próxima. Se inscreva no nosso canal, assista e compartilhe os nossos vídeos para incentivar aí a gente a produzir mais material de qualidade para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, joga aí nos comentários, interage, que a gente vai respondendo na medida do possível. E tem também o nosso perfil no Instagram, tá? professorlaesio.csi, em que a gente tira dúvidas também, beleza? Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.